Então, hoje aconteceu essa história. Alguém que está ligado ao governo, alguém que é líder do governo dentro do Senado, sendo objeto aí de uma investigação e de uma operação. Quando surgiu a operação de manhã cedo, nós não tínhamos muitas informações. Só que agora veio à tona, né, a apreensão de quase US$ 50 mil numa casa, num apartamento lá do senador. Gente, não dá, né? Eu acho que o presidente Lula ficou numa situação muito complicada em relação ao Jacques Wagner, comprovadas todas essas situações, que ele teria recebido propina, enfim, ou teria feito algum tipo de negócio, mas a coisa está numa geleia geral muito grande, né? No campo da política aqui no nosso país, e é lamentável a gente ver alguém do campo progressista, alguém que se apresenta como do campo progressista, acabando por ser envolvido ou por estar envolvido nesse tipo de história aí. A todos nós só resta mesmo cobrar as investigações, que elas sejam muito duras, que elas sirvam também para exemplo, né? Para que o homem público não se deixe. O homem público ele não pode se locupletar, não pode receber favores, não pode receber presentes, não pode receber colares, não pode receber brindes, não pode receber, enfim, benesses, propriedades. Gente, isso tem um nome, isso se chama corrupção. Bom, enquanto a Polícia Federal estava fazendo uma operação por um lado, aqui no Rio a Polícia Civil andou fazendo uma operação por outro. Deputado estadual Val Ceasa é alvo de buscas em operação contra a ligação de agentes públicos com TCP. Agentes visam cumprir 14 mandados de busca e apreensão contra 3 agentes públicos investigados por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro, TCP. Gente, e esses deputados, adivinhem a base política de quem eles fazem parte, né? Não precisa nem explicar, né? Do Bolsonaro, bolsonarismo, enfim, do Bananinha, do clã Bolsonaro de um modo geral. Então, isso aí está uma outra frente que conecta com o senhor Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, ligado também e apadrinhado e bancado pelo clã Bolsonaro. Então, aqui no Rio está acontecendo isso. No plano nacional, a história é essa aqui. Master, Polícia Federal investiga se Jacques Wagner recebeu 3,5 milhões em apartamento em Salvador. Gente, olha, se essa história não estiver muito bem fundamentada, isso aí vai ser uma grande patifaria que vai cair no colo do ministro André Mendonça, né? Porque é ele que autorizou esse tipo de ação. A mesma autorização que ele está dando para essa ação, ele não está tendo com o mesmo rigor com outras figuras, como, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, né? Que era para estar aí numa situação de investigação muito mais severa, né? Uma vez que as ligações dele com o Worcaro são absolutamente materializadas, né? Não tem como ele dizer que não conhecia a criatura, etc, etc, etc. Amanhã vence os boletos. Enteado do senador cobrou o gestor do Master, diz Polícia Federal. Wagner ganhou ingressos em camarote para show em Los Angeles. Sadi. O que a Polícia Federal diz sobre o líder do governo Lula no Senado e o Master? E aí, então, enfim, é coisa lamentável, né? Polícia Federal apreende US$ 49 mil em espécie e endereço ligado a Jacques Wagner em Brasília. Aí, enfim, aí lá vão as fotos, né? Os caras espalham, assim, a dinheirama toda, né? Gente, não dá para ter US$ 50 mil, gente. O que é isso, né? Sabe, é muito complicado. Agora, o problema todo é o seguinte, né? O cara, ele tem uma amizade que é de longa data com o presidente Lula, com os dirigentes do Partido dos Trabalhadores, é uma pessoa que está na vida pública há muito tempo. Ele não é de família pobre, né? Mas, enfim, o homem público não pode exibir sinais de riqueza, né? Se ele, mesmo ele sendo uma pessoa que tenha recursos, tem que ter cuidados, porque sendo de uma coligação, ou sendo de uma frente de esquerda, ou sendo um político de esquerda, ele tem que ter cuidados extremamente redobrados, mais ainda, não só em relação a ele, mas em relação do impacto que representa uma pessoa ser apanhada em algum tipo de falcatrua, algum tipo de suspeição, algum tipo de coisa complicada, né? E aí tá aí o clã Bolsonaro aí, querendo tirar onda nessa história, mas aí não dá, né, gente? Aí, vamos falar a verdade, né? O Flávio Bolsonaro levantando qualquer comentário em relação à corrupção
a piada pronta, né? Caso Master, Jacques Wagner teria recebido apartamento de 2,5 milhões e propina de 3,5 milhões, aponta a Polícia Federal. Bom, o único aspecto positivo, se a gente puder achar algum aspecto positivo nessa história, é que a Polícia Federal, pelo que se vê, né, não está aliviando ninguém. A Polícia Federal está indo atrás de situações e não está identificando ali qual posição política ou posição partidária está o investigado ali. Mas, enfim, só as investigações agora para nos dizerem, né? Agora, o Jacques Wagner é que tem que vir a público se explicar urgentemente, dizer o que aconteceu, porque ficar dando as respostas evasivas de sempre, né? Ah, sou inocente, no curso do processo vamos mostrar a nossa inocência. Não, tem que ser muito contundente. Olha, aconteceu isso, foi isso, foi isso, foi isso. Ou se cometeu um deslize muito grande, tem que pedir para sair do partido, tem que sair do Senado e dizer, olha, eu não tenho condição moral nenhuma, enfim, eu me sinto envergonhado, babá, sei lá. Né? É o que alguém que tenha um pingo de dignidade e preocupação de fato com o país tem que fazer, reconhecer que se meteu numa falcatrua, que não era para se envolver na falcatrua, enfim, e sair de lado. Né? Amanhã vence os boletos, o enteado de Wagner cobrou dinheiro, e por aí vai. No momento, né, que o presidente Lula está se recuperando bastante em termos de popularidade e o Flávio Rachadinha está desabando, então essa coisa aí vem num péssimo momento. Né? Mas mais tarde nós teremos mais informações sobre isso.